Olá, bom dia. Vamos falar um pouquinho de Deus, né? Então, o mínimo, né, que nós podemos ter para falar de Deus é a palavra dele, né? Eu acho até meio desconexo, né? A gente querer falar de Deus sem conhecer a palavra de Deus, né? Então, vamos dar uma meditada, porque a própria palavra, ela já se prega. A própria palavra que nós iremos ler, ela já se revela. Amém? Então, assim, é um evangelho simples que nós vamos estar vendo aqui, para que nós possamos chegar ao entendimento da palavra. Não tem nada complexo aqui. Não tem nenhum mistério, não tem nenhum manto, um reteté, um sapateio, né? Nós vamos pregar o evangelho de Jesus Cristo, né? O evangelho da verdade, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que ensina, aquele que instrui, da palavra, diretamente da palavra. Amém? Então, nós vamos meditar no livro de Lucas, no seu capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Espero que vocês achem aí para vocês me acompanhar. Nós vamos falar da parábola do rico e do Lázaro. Tá bom? Diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, presta atenção nessa palavra, e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Olha, vai lá avisar minha família. Que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que não lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, estão pregando a palavra, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas,
tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Dentro dessa palavra, nós temos duas visões aí, tá bom? Nós temos a primeira visão, do rico. O rico que levou uma vida egocêntrica. A vida é minha, para mim, eu quero, eu faço, eu trabalhei, o dinheiro é meu, as vontades são minhas, tudo para mim, porque eu fiz, eu sou o cara, eu não preciso de Deus, eu não preciso das coisas de Deus, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso de pregação, eu não preciso de ouvir coisas de Deus, porque eu tenho dinheiro, eu tenho bom trabalho, eu tenho uma família maravilhosa, eu viajo todos os anos, eu compro o carro do ano, eu faço, eu sou o cara, eu não preciso, eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. É uma vida egocêntrica, desprezando todas as coisas divinas de Deus. É a vida que esse rico levou. E ele fez as escolhas dele. E ele escolheu muito mal. Muito mal. Por quê? Ele sofreu eternamente. Ele foi sepultado. E ele estava em tormento eterno, em chamas, no lago de fogo. Ele foi para o inferno. Uma palavra que hoje em dia nas igrejas você não pode falar. Você não pode pregar sobre o inferno, você não pode pregar sobre arrependimento, sobre renúncia, sobre pecado. Isso tudo fugiu do evangelho de Cristo, do verdadeiro, genuíno, sem mistura. Aquele que instrui, que ensina, que exorta, que corrige, aquele que ama, o evangelho bíblico, doutrinas cristãs bíblicas, da Bíblia. Você não pode pregar mais. É muito difícil. Então Deus vem preparando os lombos de algum para ser tomado o microfone da mão no púlpito, ser desligado o som no púlpito, porque não pode pregar sobre o evangelho. O arrependimento dos seus maus caminhos. Não pode pregar sobre o pecado, sobre a renúncia, sobre o inferno. Não pode. É só coisas boas. Aliás, Deus é bom. Um Deus que não poupou nem os anjos, nem o seu próprio filho, né? Então, vamos continuar. A segunda visão, nós vemos o Lázaro, que viveu a totalidade da sua vida na pobreza, mas seu coração era reto para com Deus. Seu nome, Lázaro, significa Deus é meu socorro. E ele nunca abdicou, ele nunca negou a sua fé com Deus. Ele morreu e foi imediatamente levado ao paraíso para estar com Abraão. Então, essa segunda visão, a gente vê um servo que, por mais que passou dificuldades na vida, ele nunca abdicou da sua fé, ele nunca negou a sua fé cristã, ele nunca negou o nome santo do Senhor, ele nunca negou a Cristo, ao evangelho puro, genuíno de Cristo Jesus e seus apóstolos, né? Então, o que acontece? Olha a diferença de quem não quer uma vida com Deus e de quem quer uma vida com Deus. Quem não quer uma vida com Deus já tem um lugar preparado, que é o ir para o inferno, né, por Satanás e seus anjos. E aquele que não quer uma vida com Deus, ele já tem o céu preparado para aqueles que querem uma vida com Deus. Tá vendo como o evangelho é simples? Não tem complexidade, né? Tem manto, né? Tá vendo como que é bem simples a gente entender o evangelho? E por que nós devemos ter uma vida com Deus? Primeiramente, para que nós venhamos, né, morar com Deus no céu, né?
ter o direito da salvação, né? E por que ter uma vida? Porque lá em Lucas 23:43 vai dizer: E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Ele prometeu, ele disse, né? Em Atos 7:59 vai dizer: E apredejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Meu Deus. 2 Coríntios 5:8 vai dizer: Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Em Filipenses 1:23 vai dizer: Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então nós devemos, né, exercitar a nossa fé e viver uma vida, né, de obediência para que nós venhamos, né, morar, né, com Deus nos céus. E o que acontece, irmãos? Eu queria dar um recadinho. Nós estamos vendo muitas coisas hoje aí no mundo evangélico, ao qual a palavra diz assim, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, irmãos, eu queria dar um alertinha para vocês. Não critique não essas pessoas que estão fazendo aí a casa do Senhor, né, de covil de ladrões e salteadores, né, estão pregando o evangelho sem a palavra. Você já viu isso? Pregar o evangelho, eu vou falar de Deus sem a palavra de Deus, né? Uma pregação de 40 minutos sem um versículo bíblico, né? Então, assim, irmãos, vocês que têm um conhecimento, assim, o que acontece? Não critique não, irmãos, não critique não. Faça o seguinte: pregue a palavra. Você pregue a palavra, fala da palavra. Fala da palavra, leia a Bíblia, fala os versículos, cite os versículos, pegue a palavra. Porque automaticamente o Espírito Santo vai alertar essas pessoas que estão indo nesse caminho e, né, aqueles que tiver ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas e vai limpando, tirando, né, na mão desses lobos aí, né, que só querem arrebentar, né, e tirar a lã das ovelhas, né? E tem muitos aí, assim, que realmente precisam voltar para Deus, né? Voltar às doutrinas cristãs e tal. Mas um alerta que eu dou para os irmãos: não critica não. Só prega a palavra, leia você, estude você e prega a palavra. Esteja preparado os lombos para vir a chicotada, né? Por quê? Porque automaticamente o evangelho é confronto, né? E ele vai vir em confronto com nós, né? A nossa luta não é contra a carne, é contra os principados e potestades. Mas nós estamos vendo uma guerra, automaticamente uma guerra, né? Então, assim, pregue o evangelho da verdade. Pregue a verdade, tenha sua consciência com Deus limpa, estude a palavra para você não ser enganado, porque muitos virão em meu nome e mentirão, dizendo: eu sou Cristo. Filhinho, não creiais a todo espírito, pois antes teste-o, para ver se os espíritos são de Deus mesmo, né? São cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Quando fala Espírito Santo, é de Deus. Quando fala de Deus, se fala em santidade. Então, se a pessoa é cheia de Espírito Santo, ela é cheia de Deus. Se ela é cheia de Deus, ela é santa ou vive buscando a santidade, se afastando do pecado, né? Não pregando o pecado. Então, assim, tem coisas que, bom, quando você começa a estudar, você vê que se a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela fala de Deus até quando? Até quando ela usa a palavra? E dentro da casa dela, e com a família dela, e longe das câmeras, e longe do púlpito. Como será que é a conduta? Então, irmãos, você tem que somente ler, estude e creia.
automaticamente o Espírito Santo não vai deixar você se contaminar, nem você se enganar. Jamais, jamais você não vai se enganar. Porque a palavra não deixa você se enganar. Não deixa. Então, não fique brigando não. Fique brigando não, discutindo e tal. Leia, leia. Aí quando vierem falar pra você, aí eu vou te ensinar uma coisinha. Fale assim, ó. Aonde está escrito isso? Eu quero ler. Você está me dizendo? É de Deus? É, tá bom. É isso aí. Só me mostra. Me mostra que eu vou achar dentro da palavra dele, no livro dele, e vou estudar sobre. Tá bom? Amém. É só isso. Tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus.